Olá, gente, que estamos começando aqui nosso Pod Claramente, sejam muito bem-vindos. Hoje temos uma convidada mais do que especial, mas antes eu gostaria aqui de citar o nosso versículo, que é o versículo que tanto amamos, Salmo 119, versículo de número 115, que é lâmpada para 105. Olha só, gente, o abençoado me lembrou ali, que é lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz que clareia os meus caminhos. Então, estamos aqui, olha, com essa maravilhosa. Olá, gente, muito bom estar aqui com vocês. E hoje, de maneira muito especial, estamos muito felizes porque nós estamos aqui com a Bispa Gisele, está aqui conosco. Ela é de Moema e também da Zona Norte. Vocês vão ficar, assim, maravilhados. Muitas histórias. Eu vou deixar um espaço para ela cumprimentar e falar um pouquinho dela aqui para vocês também. Seja bem-vinda, Bispa. Obrigada pelo carinho, né? A autoestima da gente vai lá para cima, né? Já recebi tanto elogio dessas mulheres, dessas irmãs queridas, né? Que eu tô bem animada, né? Pronta para ser um oráculo, falar a verdade e claramente ser autêntica. Muito bom! Muito bom. Eu conheci a Bispa, acho que ela nem vai saber. Eu conheci a senhora, você, muito nova, tá super nova e bonita, viu, Obrigada, Bispa? obrigada. Nossa! Nossa, hoje eu olho pra Bispa, nossa, maravilhosa. Imagina mais nova essa mulher, então, meu Deus do céu, linda, linda. É isso mesmo. Obrigada. Em Belo Horizonte, eu lembro que a senhora foi lá dar uma palavra e eu falei, gente, que mulher é essa? Super... Ai, quando eu fiz uma dinâmica de um vaso que o Cristiano quebrou o vaso. Então, né, eu não sei se deu algum problema por trás, mas ali sim, foi essa mesmo. Mas foi muito forte que a gente falou assim, eu falei, gente, mulher forte e autêntica e prega com sabe, com uma força, assim, com uma convicção. Aí me marcou, eu sempre lembro da senhora desse dia e ficou marcado, assim, pra gente, foi lá em Belo Horizonte. E a marca da Bispa Gisela é essa autenticidade, essa identidade, essa força, que nós viemos até conversando, né? Eu e a Gabi estavam conversando, nós queremos essa força, queremos essa liberdade, ser livre, assim, dessa forma. E, Bispa, muitas pessoas querem saber, com certeza, da onde surgiu Bispa Gisela? Nós brincamos até que é Bispa Gisela, que a Bispa tem um chiado. Bispa, Eu dou uma chiada. Você é de onde, Bispa? Então, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou a famosa Carioca da Gema. Vocês sabem o que é ser Carioca da Gema? É do Rio. Eu imagino Rio, bem isso nascida na Lapa. Eu Só- achei que era do Rio, Não, só isso. só é considerado carioca o carioca que nasce no Rio, na cidade do Rio. Tá. Quem nasce fora da cidade do Rio, o pessoal chama carioca, mas não é, né? Tá. E aí, então, o que é o certo? O certo é o seguinte, quem nasce na Lapa, nos Arcos da Lapa, essa pessoa pode dizer, eu sou carioca da Gema. Então, eu sou da Gema. Nasci na Lapa, nos Arcos da Lapa, havia um hospital ali, e eu nasci ali, carioca da Gema. Ô, Bispo, será que é o perfil de carioca que é assim? Porque eu vejo, os cariocas têm um perfil assim, né? Mais autênticos, eles falam... São mais informais, né? São Paulo é formal, É, né? isso. E o carioca, ele é mais informal. Tá. Né? Isso tem a coisa boa e tem a coisa ruim, né? A coisa boa é que o carioca te recebe muito bem. Marca para você ir na casa dele, só não diz o dia nem o horário. E quando marca, ele chega atrasado. Né? Então tem o lado bom e o lado ruim. É isso mesmo. Mas o Rio é lindo, é maravilhoso. Vamos aproveitar e começar a falar um pouquinho, Bispo, como é que foi a conversão da senhora, assim? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu estava que era só um bagaço aos 18 anos de idade. Eu fui criada dentro de uma família espanhola, né? Eu sou cidadã espanhola também. E uma família católica tradicional, mas que não praticante. Mas eu sempre tive interesse por Deus. Eu sempre me vi orando. Quando eu me lembro assim, como você era criança, eu me lembro orando. Eu orava 1 hora antes de dormir, criança. Olha. E então assim, eu sempre tive uma relação com Deus, de fé, de acreditar em Jesus, né? E aí a minha família atravessou uma fase de divórcio, era uma brigaiada dentro de casa. E eles se separaram, né?
e meus pais, né, de origem. E nessa fase eu fiquei muito angustiada, até me afastei um pouco da fé. Aham. Mas antes de eu ter essa experiência extremamente negativa na minha família, de divórcio, eu tinha uma tia freira. Olha. E essa tia freira fazia célula na minha casa e eu chamava todas as crianças do bairro. Que bacana. A minha sala era aberta e eu tinha uma célula de crianças. Mas Já e como é que evangelizava. chamava, assim? Não, era só uma... hoje eu sei que é célula. Isso. Mas eu chamava todas as crianças do bairro, eu servia lanchinho Olha. e eu colocava todo mundo sentadinho e a gente A orava. bispa já era hospedeira, já Já de era cela. hospedeira, Já já era era uma líder. líder, botava aquela criançada toda dentro de casa e a minha tia falava de Jesus, contava as histórias de Jesus. Aí eu servia lanchinho e depois cada um ia para sua casa. Então eu cresci assim, né? Mas a fé mesmo só via em mim nessa minha tia freira. Então, quando ela morreu, eu fiquei sozinha. Né? A senhora, foi ela que ensinou para a senhora? Ou As não? primeiras coisas da fé foi a minha tia. Foram a minha tia. Aí eu fiz comunhão, né? Catecismo, estudei 2 anos. Aham. Eu lembro que eu acordava às 5 horas da manhã para ir para o catecismo. 2 anos de catecismo aprendendo sobre Jesus, né? Então, foi bem marcante. Então, eu tinha esse coração voltado para amar a Deus. Mas, com o divórcio, eu fiquei, assim, destruída, com muita raiva. Também adolescente, né? Sim. Né? Meu pai se separou, eu estava com 16 anos, meus pais. Aí, muito hormônio, muita raiva, revolta, aquela coisa toda. E um dia, conheci o Hugo, comecei a namorar. Ah, começaram Vocês cedo. começaram Sim, a namorar comecei com 15. Antes, Conta pra então, ninguém. Vocês começaram a namorar antes da conversão, então? Sim, sim. Converteram? Sim, eu conheci o Hugo com Depois. 15, aí a gente começou a ficar e tal. A 16 o namoro engatou. Ah, E quando eu tinha 18 anos eu fiquei noiva. Aí quando eu tinha 18 anos o irmão dele de 27 anos morreu. nossa. E isso abalou a estrutura da família dele, a nossa dinâmica como casal, né? Porque 6 meses antes a mãe dele havia morrido. Nossa. E 6 meses depois morreu o irmão. E esse irmão, ele foi fazer uma cirurgia no coração no Hospital Adventista. E ele era um dos fundadores do PT, no Rio de Janeiro. Era uma família muito envolvida com obras sociais, com essa questão social. E ele era ateu, né? E no hospital que ele foi fazer a cirurgia, eu estava dentro da sala e o pastor entrou na sala, falou de Jesus, perguntou se a gente aceitava Jesus, perguntou se ele aceitava Jesus, que ele estava fazendo uma cirurgia de grande porte no coração, né? E eu lembro que ele chorou, a gente deu as mãos, Olha. todo mundo aceitou Jesus e ele aceitou Jesus. Olha, Só que ele entrou na cirurgia e depois não saiu mais, né? Já. Mas graças a Mas Deus. sabe assim, o ladrão da cruz? Olha. Nossa, Então, Deus maravilhoso. e a gente não sabia que o outro irmão dele, esse que é procurador, vice-procurador da República, o João, que é o caçula, ele já tinha convertido nessa igreja de hips, no Rio de Janeiro, lá em Niterói. Aham. E a gente não sabia, Tá. né? Aí esse irmão, depois do enterro, do velório, aquela coisa toda, ele sentou perto de mim e começou a falar de Deus. E ele falou assim, Deus é vivo. Quando ele falou Deus é vivo, acendeu uma chama que nunca mais apagou. Olha. Maravilha. Eu falei assim, como? Deus é vivo? Conta isso, o que é essa história? Aí ele me convidou para ir numa reunião, não falava nem culto. Tá. Eu aceitei. O Hugo emburrado, porque eu aceitei sem perguntar se podia. Falou assim, eu vou junto. Né? Foi junto, contrariado, meio pistola. Aí, porque eu aceitei, o Hugo aceitou, toda a família aceitou na reunião. E Nossa, ali que começou a bacana. nossa história de fé. Muito bom. O bispo, interessante, assim, será que é interessante, tem pessoas que criticam muito os estilos das igrejas, né? Mas isso acaba atraindo as pessoas, né? Porque, E assim, na época, a Sara converteu numa... 40 anos atrás. Você converteu numa igreja hippie. Uma Que igreja hoje em dia alternativa. já é Mas algo que- muito
É. Não, Imagina. vocês não conseguem imaginar. Não tinha um preletor, um pregador. Era um grupo de líderes que sentava à frente, havia um tema e todos falavam sobre o tema. Daí você já vê que é diferente. Mas é porque eu achei interessante porque é muito estilo da senhora, assim, hoje não mais, né? Mas assim, querendo ou não, o estilo da senhora é muito isso, assim, né? Para esse estilo assim, livre, autêntico, Despachada. despachada. Esse é o berço, né? Eu fui descobrir que era crente, gente, 6 meses depois. Você descobriu assim agora, ó, sou crente. Isso que é ser crente. Porque não Então se sou usava crente. esse evangeliquez. E o Bispo Hugo converteu também, Também de cara? De cara, a gente chegou, a presença de Deus era tão grande que você já chegava na escada já derretido. Que A unção descia. delícia. Tinha mais de 700 pessoas na igreja, aquele louvor, aquela adoração, aquela presença. Você entrava e falava, meu, o que está acontecendo, né? Aqui dentro. Era muita presença de Deus. E a presença de Deus é que trabalhou em nós, né? Aí no segundo domingo, no terceiro domingo, no quarto domingo, a gente falou para o líder, como é que a gente faz para fazer parte dessa coisa que a gente não sabia nem que era igreja? Aí ele falou, não, então vamos fazer uma oração para você receber Jesus e tal. Aí eu fiz aquela oração para receber Jesus. E no final do culto, a gente não sabia que existia Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo, oração em línguas, a gente não sabia de nada disso. Quando terminou o culto, o líder lá não se falava em pastor, era só chamava as pessoas pelo nome, não tinha esse negócio de pastor, tá? Aí chamaram a gente para uma sala, essa igreja em Niterói, na Praça São Domingos, era um casarão que guardava barcos. Então, embaixo guardava barcos, em cima era um casarão, né? Bem guarda-barcos. Sem atrativo, né? Então, levaram a gente para uma sala que não tinha ventilação nenhuma. Nossa, o que a gente está fazendo aqui? Não, a gente vai orar com imposição de mãos. Eu nem sabia o que era a imposição de mãos. Aí eles começaram a orar com imposição de mãos. Eu caí de joelhos, comecei a sentir um cheiro de jardim. Eu falei, esse cara queima incenso. Mas bem eu olhei, hippie. eu falei, mas cara, não tem incenso aqui. E aí eu comecei a sentir aquele perfume do céu, aquele negócio, comecei a ficar emocionada. E aí eu comecei a orar em línguas. Olha, que... Aí eu falei, surtei. E assim foi, eu comecei a orar. Mas as pessoas todo estavam mundo. falando em línguas? Não, estava só A orando. senhora... Foi a sua experiência. Eles começaram a impor as mãos, Senhor abençoa. Eu já caí de joelhos, já não conseguia ficar em pé, perdi as forças e já comecei a sentir o perfume do céu e já comecei a orar em línguas. Eles se assustaram mais do que eu, porque eles não imaginavam que o Espírito Santo desceria de tal forma que tomou todos nós que estávamos ali. Inclusive a minha irmã, que estava indo pela primeira vez, nem tinha aceitado Jesus, mas já estava orando em línguas. Nossa, que experiência. Foi um negócio assim, Que olha, experiência, muito legal. Era um avivamento mesmo muito lá. bom, Bispo. Delícia. E para você ver a importância, assim, que é de evangelizar desde criança, de evangelizar as crianças, né? Porque Isso. eu vejo muito isso, assim, na minha vida, na Gabi. A senhora falando também, poxa, real. Uma semente que foi plantada lá na sua infância, por mais que às vezes ela demora um pouco para brotar, mas quando vem à tona, é uma experiência sobrenatural. Só falar, Jesus vive, a senhora já falou. Deus é vivo. Deus é vivo. Deus é vivo. Eu vou falar um negócio para vocês. A oração que você faz não se desfaz. Eu orei muito quando criança. Eu aprendi com a minha tia a buscar a Deus. Então, eu não lembro o que eu orei. Tudo que eu orei quando criança, eu falar que eu lembro, não é verdade. Mas eu lembro de algumas coisas muito pontuais, que eu queria conhecer uma igreja verdadeira, que eu queria ir para o céu, que eu queria perdão, que eu não queria ir para o inferno, que eu queria agradar a Deus. E eu conheci o primeiro mandamento, amará a Deus de todo o teu coração, com toda a tua fé, teu ser, com toda a tua força. E eu falava, eu quero isso para a minha vida. E então a oração que você faz não se desfaz.
né? Lindo. A gente tem uma memória muito seletiva, esquece as coisas, mas Deus não. É isso Deus, ele leva a sério um coração sincero. É verdade. Lindo. E uma Lindo. criança orando, né? Coisa mais linda. E aí começou a trajetória da senhora, né? E do bispo. Sim. De você. Senhora não, né? Não tem senhora Ai, aqui, meu não. Deus, Bispa, Você. desculpa. Não, É um respeito, mas tá muito novo. Então, eles começaram a caminhada. E aí, como é que foi conhecer hoje a Sara Nossa Terra? Como é que vocês conheceram a Sara Nossa Terra? Eu fiquei 2 anos nessa comunidade, chamava Ah. Comunidade S8. Tá. Ficamos 2 anos nessa comunidade, fomos batizados. Só um detalhe, e tal. tinha um líder a comunidade. O fundador do S8 foi o ex-governador do Rio de Janeiro, Jeremias Fontes. Ele e a Tia Nilda, a gente chamava os pastores de Tio Gerê e Tia Nilda. Os filhos desse ex-governador todos se envolveram com drogas. Olha. E aí ele saiu da política e resgatou os filhos e os amigos. E ali nasceu o S8. Ó, muito bom. Entendi. Entendeu? Só porque quando eu falar que todo mundo pregava, né? Eu falei, não, mas tem que ter um líder, né? Não tem como, né? Havia um líder, que é o fundador, Aham. né? Havia uma hierarquia, mas era uma hierarquia silenciosa, né? Havia um respeito profundo por esses líderes, Aham. mas não era uma coisa nomeada como nós entendemos hoje, como nós vivemos hoje. Entendi. Ótimo. Obrigada. Bom, e aí voltando. Então, vocês ficaram lá 2 anos. E aí a gente queria casar. E o Hugo se formou em engenheiro mecânico e não conseguia emprego. Na verdade, ele até foi contratado num dia e descontratado no outro. Numa grande empresa. É porque Deus não nos queria no Rio de Janeiro. Deus nos queria em Mato Grosso do Sul. Porque o meu marido é de Mato Grosso do Sul, do Pantanal, uma cidade, metrópole chamada Porto Murtinho. Alguém já ouviu Pantanal, falar de Porto Murtinho? Porto Murtinho. E o meu sogro cartorário, dono de cartório. E aí, então, o meu sogro falou, ó, vocês querem casar, vem pro cartório. E aí o Hugo achou que eu não ia dar conta, tava com 20, eu falei, não, tô dentro. Aí eu casei, nós casamos e fomos morar em Porto Murtinho, Ah. né? E aí, saindo do Rio de Janeiro... Fomos para Porto Murtinho. E... E só um detalhe, lá em Porto Murtinho, a gente ia de casa em casa pregar o evangelho. Fundamos a primeira igreja batista de Porto Murtinho. Que bacana! Porque um pastor, casal, foi enviado para lá. Aham. E a gente acabou encontrando esse pastor e acabamos ajudando esse pastor a fundar a primeira igreja batista de Porto Murtinho. Lançar a pedra mesmo, tijolinho. Olha que bacana. Maravilhoso. Muito bom. Muito bom. E aí, como é que foi chegar a Sara Nossa Terra? Foi lá em Porto... Em Porto Murtinho eu fiquei doente. Eu estava com 21 anos nessa época, eu fiquei 1 ano só em Porto Murtinho. Casei com 20, com 21 anos eu engravidei, mas houve uma fecundação, mas é um ovo cego que se transforma numa doença chamada gravidez molar, mole datiforme parcial. Na fecundação existe uma multiplicação de células, certo? E aí dá um embrião. No meu caso não dá em embrião, multiplica, aquilo atravessa a parede uterina e aonde ele deposita fígado, rim, tal, multiplica. É um câncer generalizado. Meu Deus. Meu Deus, eu nunca tinha ouvido falar sobre É isso. raro. É raro. Então eu estava doente assim. E aí eu não podia mais ficar em Porto Murtinho. E eu também estava tão frágil, meu útero estava tão cheio, né? Tão cheio dessa multiplicação que eu não tinha condições de pegar a estrada, porque a estrada não tinha asfalto, era tudo esburacado. E a única forma de chegar em Campo Grande sem realmente correr um risco de vida, na época, seria avião. Só que não tem avião em Porto Murtinho. Mas havia na cidade chegado o Wilson Barbosa Martins, que foi um governador do estado de Mato Grosso do Sul. A família dele, né? Ele tinha um irmão. Então, a família Martins estava lá. E eles vieram de avião. E aí o filho do cartório, né? Conhece e tal. Pode... Aí, enfim, peguei esse avião e cheguei em Campo Grande. Lá em Campo Grande,
Essa história que é interessante. Quando eu cheguei em Campo Grande, a gente pegou um táxi até a cidade, do aeroporto até a cidade. E lá na cidade eu estava passando muito mal, muito mal. E eu sentei dentro de uma farmácia. E do lado dessa farmácia tinha uma sorveteria. E nessa sorveteria estava o Cirino, na berline azul dele. A berline azul bem nova. E com as crianças pequenas dentro do carro tomando sorvete. Olha, bonitinho. E aí o Hugo foi lá e perguntou assim, moço, o senhor não sabe onde é que tem um hospital aqui em Campo Grande? Porque você tinha ido para Campo Grande, mas Pra não procurar um sabe- hospital, pra procurar é. um hospital. Aí ele falou assim, não, tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, mas viu que a gente não, né, Não tava muito conhecia. perdidão, assim. Aí ele falou, não, entra no carro. Aí ele colocou a gente dentro do carro dele com as crianças para levar a gente na Promatre. Aí tava tocando umas músicas assim. Aí eu cutuquei o Hugo e falei assim, esse cara é crente. Aí eu perguntei, o senhor é cristão? Ele quase que empinou o carro assim, porque a igreja tinha acabado de começar em Sim. Campo Grande, Aham. né? E ele falou, não, eu sou pastor, não sei o quê. Não sei o quê, foi muito. Falaram, eu não sei, assim, que falaram que o bispo Cirino era diferentão também, né? Tinha um cabelo diferente. Não, mas nessa época ele já estava Já- comportado. Ah, já tá. Então não foi na época que a senhora conheceu ele. Porque tem as ele histórias, já estava né? comportado, já não era hippie, né, cabeludo. Tava lá com os meninos e aí ele levou a gente para o hospital e falou assim, olha, quando você sair do hospital, você liga, deu um cartão, você liga pra gente que eu vou mandar um casal da nossa igreja te buscar. Para você conhecer a nossa igreja. E quando eu fiz toda a cirurgia, tudo que precisava e tal, e aí ele realmente mandou um casal para a nossa igreja. Eu sou amiga dessa Um casal. mulher, esse casal, né? E a minha amiga se chama Raquel, nós estamos juntos há mais de 40 anos, Que Raquel. bacana. E de fato eles foram, ele era médico, e de fato esse casal começou a cuidar da gente no início. Olha, Foi assim que foi. muito E a gente- bom. E deu tudo certo com a cirurgia, porque eu É, até. isso que eu ia perguntar. Porque Pela gravidade, pela né? gravidade, hoje a senhora tem filhos e. Não deu certo. Na hora eu fiz a cirurgia, mas era muito grave. E aí tinha que fazer quimioterapia. Meu Deus. E em Campo Grande não tratava essa doença. Aí foi um profeta na nossa igreja, junto com o Jack Chisler, que é bem das antigas. E eu esqueci o nome desse profeta, o senhor me perdoe. Mas esse profeta que estava junto lá, ele nos viu, chamou à frente e falou assim, olha, essa doença que você tem, ninguém sabia, essa doença que você tem não é para a morte. Você vai ver a glória de Deus. Aí eu falei, cara, então tô mal, né? Porque se não é pra morte. Até então eu não sabia da gravidade. Aí a gente foi no A senhora médico. não sabia que era pra morte, que era né? pra morte. Aí já foi um susto com meio alívio, né? Aí eu fui fazer os exames e a coisa era grave, né? Aí eu fui pro Rio, porque minha família é do Rio, né? Fui pro Rio e assim não dá para entrar em detalhes na doença, porque realmente é assim muito constrangedor, né? Tá. Mas ela tem muitos sintomas, né? Entendi. E aí eu fui para o Rio, quando eu cheguei no hospital, internei. Eu fazia exames de sangue semanais para saber a quantidade de gonodotrofina coriônica humana que havia no meu sangue. Porque isso é um indicador de uma gravidez que não existe, mas sim da proliferação dessas células com DNA, com genética. É um negócio assim bem esquisito. E altíssimo, né? Aí eu cheguei no hospital e tal, eles fizeram os exames, eu estava internada. Aí eles refizeram os exames, aí eles começaram a buscar fígado, cérebro, rim, onde que estava o câncer, né? Mas não me falavam nada, né? Aí, depois de um dia inteiro fazendo vários exames, 2, 3 dias fazendo exames, eles me chamaram, né? O doutor Paulo Belfort. A senhora é Não. muito boa de nome. Não, é isso que eu tô vendo. Ela cita todos os nomes. E assim, com sobrenome. Só de Esse- alguns, né? Esse Alguns. não foi, mas assim, tem uns que a senhora cita até o sobrenome. Porque eu fiquei com hiperfoco nisso. Aí esse doutor Paulo Belfort me chamou e falou assim, olha, a senhora, das duas uma, ou os laboratórios erraram, ou você nunca teve essa doença.
porque a senhora não tem nada. A gente vasculhou, a doença foi embora. Olha, Então, sabe como aquela mulher do fluxo de sangue? Sim. gente. Foi igual. Meu Deus. Não é do nada. Sumiu o Milagre. fluxo de sangue, sumiu tudo, foi um milagre, foi assim... Nossa. Tremendo, Foi né? tremendo, Porque como é que seria tremendo, isso? tremendo, tremendo. Eu fiquei 2 anos fazendo exame de sangue mensal. 2 anos dando zerado. Aí que eu fui liberada desse diagnóstico. E Glória a aí a Renata falou sobre filhos. E aí isso impediria alguma coisa ou não? Até então a gente não sabia, né? Eu não podia engravidar em seguida, porque se você engravida depois de uma mola, você vai ter mola. Tá. Então você tem que ter uma margem de segurança aí, 2, 3 anos. Tá. Depois de 2, 3 anos, eu já tinha minha filha Cidinha. Quando eu casei, tinha 20 anos, ela foi do meu casamento. Ela tinha 4 aninhos. Né? E aí eu casei, quando a gente levou a nossa filha, né, que era filha de uma pessoa conhecida nossa, da nossa casa. Nós casamos e adotamos a nossa filha, a nossa primeira filha, Cidinha, que hoje tem 42 anos. Linda, lourinha, de olho azul, parece ela é assim, linda mesmo. parece uma princesinha, parece uma Barbie. E eu já tinha minha filha essa, né? Então, eu não imaginava que seria estéril. Que ficaria estéril. Não imaginava. Eu fiquei estéril. Nossa, bispa. Aí eu fiquei estéril 13 anos. Que eu tinha endometriose, adenomiose. Eu fiz várias cirurgias para remover. Nossa, foi uma luta. Aí tive 3 abortos. O último aborto, eu estava de 5 meses, era um menino. Entrei em trabalho de parto, nasceu e morreu. Por quê? O útero não retém quando você tem endometriose. Nesse nível. Sim. Entendeu? Até pelas sequelas Sim, tanto sim. que sofreu nessa doença que É. muito grave, né? Você engravida e não retém. Nossa, Né? meu Deus. Aí eu acabei Muito ficando estéril nisso daí. E aí, então os meninos são. Um forte. milagre. Não, Deus se eu contar a história do Jonas, vocês não acreditam. É. É o primeiro caso de ressurreição que eu conheço no ventre. Meu Deus. Conta pra nós isso. Nos conte. É muito forte. Como eu não consegui engravidar, um dia eu engravidei e deu positivo. Ninguém me deu parabéns. Ninguém. Era como se eu tivesse falado, morreu alguém. Por quê, bispa? Porque as teve pessoas não aborto, queriam né? me dar parabéns, porque sabiam que eu ia perder e que não ia dar certo. As pessoas tinham muito medo de me ver sofrer, porque já tinham me visto Magoar. sofrer. Né? Então, aqui é a dica número 1. Mesmo que tudo tenha dado muito errado, pode dar certo. Mesmo que você já tenha sido muito infeliz, você pode ser feliz. Né? Nada é para sempre de ruim. Deus muda, Deus intervém. Aham. E aí, então, eu engravidei desse meu filho Jonas. Deu positivo no sangue, alto, compatível a uma gravidez de 8 semanas. Ou seja, já teria que ter uma imagem de ultrassom de uma gravidez de 8 semanas. Tá. Né? Saco gestacional, conteúdo, né? Não é um embrião ainda, mas é uma formação que Sim. você vê na imagem. Aí eu fui fazer ultrassom, meu útero vazio. Vazio. Na verdade, mostrava uma gravidez desfeita, como a mola. Jesus. Bispa. Jesus. Aí o médico falou, Gisela, infelizmente, você não está grávida e a mola voltou. Bispa do céu. Aí ele falou assim, a gente vai ter que internar você para fazer uma curetagem, porque você conhece todo o processo. Aí eu ia internar para fazer a curetagem, eu falei assim, doutor, me dá 1 semana, eu vou orar 1 semana. Aí ele falou, não, você é doido e tal, enfim, me deu 1 semana, né? Aí a gente voltou para casa, eu falei assim, amor, vamos ligar para o bispo Rodovalho, ele vai orar comigo, ele vai falar isso, 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 isso. E Deus vai fazer um milagre na minha vida. Aí ele falou, tu é doido? Eu falei, tô doido. Aí eu liguei, o bispo Rodovalho atendeu, orou, falou exatamente o que eu entendi que ele teria falado. E aí eu fui repetir o ultrassom. Isso aconteceu na segunda, na quarta eu repeti o ultrassom. Na quarta-feira o meu útero continuava, o médico dizia assim, isso é como se fosse uma Via Láctea. Sabe a Via Láctea?
aquelas estrelinhas assim, isso mostra que todo o conteúdo genético está desfeito. Você não está grávida, você está com a mola de novo, Gisele. Falei, então me dá mais uns dias, eu vou orar. A senhora tinha fé que Deus Ia reverter. Ia reverter. Aí, quando foi na sexta-feira, eu fui refazer o ultrassom. Quando eu refiz o ultrassom, tinha um embrião com o coração batendo. Ai, Deus amado. Esse É foi o emocionante Jonas. isso, Não, mesmo. é emocionante difícil. porque, querendo ou não, segurar aqui. cada dia era um risco para a senhora ou não? Sim, era um sim. risco. Porque a senhora já tinha que... Já tem que intervir, já tem que fazer a curetagem, não sei, né? O que Sim, tinha que fazer curetagem, rapidamente para que aquilo não... Extravasasse. Mas a senhora creu e falou, Deus vai mudar essa história. E quando o médico viu isso? Ele não era cristão, converteu. Meu Deus, Olha. Bispa, quanta Ele coisa. falou assim, esse foi o primeiro milagre que eu vi diante dos meus olhos. Ele era o cirurgião e a mulher dele era a ultrassonografista. Meu Deus. Chamou todo mundo, entrou na sala. Eu virei assim, né? Espetáculo. Não, com certeza. E tá aí o menino, pastor, né? O menino, um homem Glória a aí. Deus. Mas eu demorei para descobrir que foi uma ressurreição. Deus Há pouco restaurou. tempo atrás que eu parei para pensar na história, porque é uma coisa que a gente não fala, eu pouco falo sobre isso. Aham. Que eu falei, nossa, mas se não tinha vida e voltou a vida, então o menino ressuscitou dentro do ventre? Eu falei, garoto, tu ressuscitou dentro do ventre. Olha, que é mesmo. Então aí que eu entendi a dimensão da coisa. É como se as células estavam todas desfeitas e teve forma. Hemorragia, voltou. né? Você tem uma hemorragia profunda, diária, Meu Deus. né? E a imagem da mola. Meu Deus do céu. Mulher de fé, viu? Meu Deus. A doença. Então, assim, história muito louca. É, isso mesmo. Meu Deus. E ainda do Jonas tem a questão também do acidente, que Nossa, foi esse seríssimo, Jonas né? Foi. Quando a gente abriu a igreja lá na Zona Norte, a Regional Viva São Paulo, que a gente chama carinhosamente de ZN, que foi lá no Tucuruvi, eu fui, o Hugo estava viajando Aham. e o menino estava com 12 anos. Era o primeiro dia de férias dele em junho. Uhum. Era final de junho, início de julho, era o primeiro dia de férias. E ele gostava de skate. Aí tinha que fazer algo na igreja à noite, eram quase 10 horas da noite. Eu peguei e fui para a igreja, ele falou, mãe, eu vou junto, porque tinha uma rampa. E eles desciam nessa rampa de skate o tempo todo. Aí eu levei a criançada, fui. Nisso que ele desceu a rampa, ele caiu e fraturou o final da coluna, arrebentou o acetábulo. Acetábulo é o osso que segura o fêmur. Isso aqui é um acetábulo. Nossa. Ele segura o fêmur para fazer essa Nossa. rotação. Então, o acetábulo do meu filho quebrou ao meio e fez assim. E quebrou o final da coluna e o quadril, né? Os ossos do quadril. Meu Deus, que Mas não foi parecia. isso? Parecia um acidente de moto. O ortopedista, ele falou, isso parece um acidente de moto. Aí eu fui pro hospital. E a senhora estava sozinha? Sozinha. Nossa. Aí catei o garoto, chamei a ambulância, não deixei tocar nele. Chamei a ambulância, tive tino. Graças a Deus. Graças a Deus. Tive tino, eu falei, não pega ele no colo, não. E aí chamei a ambulância, levamos pro São Camilo, ali da Zona Norte. Aí eles fizeram já os exames, tomografia, ressonância, lá o quê. E falou assim, a senhora tá sozinha? Isso já era tipo 1h da manhã. Falei, tô. Eu achei que tinha quebrado uma perna. Uhum. Aí ele falou, não, chama seu marido porque o caso do seu filho é gravíssimo. Ele vai entrar em cirurgia, porque ele vai, a qualquer momento ele vai ter hemorragia. Meu Deus. É gravíssimo o caso do seu filho. Aham. Aí eu lembro que eu quase desmaiei, liguei pro Hugo, o Hugo voltou. E aí ele estava lá no centro cirúrgico e tal. Aí o médico falou assim, olha, a hemorragia não começou. Porque o que acontece? Quando você quebra o acetábulo dessa forma e os ossos do quadril, eles viram farpas, estilhaços. Esses estilhaços, eles vão nas artérias. A área mais irrigada do ser humano é o quadril. Então, por isso que fica preto e você não consegue conter a hemorragia. E por isso você morre de hemorragia. Um médico falando que é coisa de 3 litros, assim, que É. rapidamente que...
Por isso que Morre tem- rapidinho. Rapidinho. Morre rapidinho. A pessoa tá inteirinha, mas morre rapidinho. Aí, ele falou, a gente vai ter que abrir para poder tentar estancar, né? Eu falei, olha, meu filho não vai fazer cirurgia, ele não vai ter hemorragia. Eu comecei a contrariar diagnósticos. Aí ele falou, não tem jeito, 5 horas da manhã a gente vai buscar o seu filho. Toda hora entrava médico, levantava a camisa para ver onde é que estava. Tá. E não tinha nada, não ficou nem roxo. Nem roxo. E ele sentindo muita dor? Muita dor. E eu ali orando, e eu orando. E aí, 5 horas da manhã, o médico voltou e falou assim, agora não tem mais jeito, vamos entrar e levá-lo para centro cirúrgico, a gente vai abrir assim mesmo. Porque deve ter hemorragia e a gente não está vendo. Ah, tá. Aí eu ajoelhei, falei assim, meu filho não vai fazer essa cirurgia. Ele não vai ter hemorragia. Aí levaram para o centro cirúrgico. Meia hora depois volta o menino do centro cirúrgico. Eu falei, ué, e a cirurgia que vocês falaram que ia fazer? Eu falei assim, olha, algo aconteceu. Porque a gente repetiu os exames e o osso acetábulo do seu filho se moveu e não tem hemorragia. E nós faremos outro procedimento no seu filho. Glória a Deus. Nossa. É muito bom ouvir essas coisas, Bispa. Meu Deus, quanta coisa. É muito bom, assim, inspirar uma mulher de fé. Sim. O médico disse para mim assim em junho, né? Que isso foi em junho. Ele ficou 21 dias internado com tração no joelho. Fizeram uma tração para puxar o joelho, para puxar o fêmur, para deixar o acetábulo livre, já que o acetábulo estava se movendo sozinho, então que se movesse. Sim. Porque senão teria que botar placa, pino. E aí a pessoa não cresce o fêmur, fica renga, sabe? Fica aleijado, né? Tá. E aí ele falou assim, o seu presente de Natal é o seu filho numa cadeira de rodas. Eu falei assim, olha, o presente de Natal é o meu filho andando. É isso mesmo. E Natal ele estava pulando do trampolim. E a senhora falava com o médico? Falava. Ele falava e a senhora... Eu falava. Com amor, carinho, respeito. Mas eu falava. Nunca aceitei um diagnóstico negativo sobre o Jonas. Nunca. Ô, Bispa, e nossa, maravilhoso ouvir tantos milagres, né? Tanta coisa boa. Agora, voltando assim, lá na parte que a senhora conheceu o Bispo Cirino, que a senhora que foi pro culto, que a senhora falou que foi pro culto, e lá, como que foi esse processo de estar na Sara Nossa Terra? Não era Sara Nossa Terra, né? A Sara Nossa Terra começou depois. Era a comunidade Vida Nova. Era uma comunidade... haviam muitas comunidades ligadas a Goiânia, sobre a cobertura de Goiânia do Bispo Rodovalho. Então, eu cheguei nessa fase em que havia uma multidão de 40 pessoas na igreja. E aí eu fui para o culto, senti uma presença de Deus, falei, Hugo, aqui é o nosso lugar é aqui, Deus tem para nós. Mas, mulher, eu trabalho com meu pai no cartório. Eu falei, não, Deus vai providenciar. Não sei. Mas não tem emprego. Eu falei, Deus vai dar, porque Deus tem um propósito, é aqui que a gente vai servir, crescer, não sei o quê. Deus falou comigo que seria assim. Aí o telefone tocou nessa semana, era um político, né, que era até do PT, que foi prefeito, governador, que ofereceu para o Hugo um trabalho na Secretaria de Trabalho. E daí começou a nossa história. Deus falou e Deus faz. E Deus fez na mesma semana. Na mesma semana. Muito bom. Ficou lá e começou a fluir. E aí a gente foi para a igreja e começou todo um trabalho. Só que tudo quanto era profeta que chegava na igreja do Bispo Cirino, via sobre a nossa vida um ministério, um chamado, uma missão, uma urgência. E aí a gente foi entrando no processo, né, de liderança, né? Obreiro, diácono, pastor e tal. E até para onde foi o primeiro envio, assim, dos senhores? Curitiba. Curitiba. Curitiba, não sabia. O Hugo nunca foi tempo integral nessa época, né? Porque ele conseguiu depois ser engenheiro da Petróleo Ipiranga. Né? Um cargo muito bom, ganhava muito bem, bem estabilizado. Então, quando o Cirino falou que ia para Curitiba, a gente deu tchau. Eu falei, tchau, eu não vou deixar. Vou ficar aqui. Mas aí ele falou, não, vocês têm um chamado, vem com a gente e tal. E aí eu fui dormir e Deus falou comigo assim, um sonho, visão, se no corpo, fora do corpo, igual Paulo, não sei. Eu sei que o céu abriu
E Deus falou para mim, Gisela, o que você tem na mão? Eu falei, pérolas. Ele falou assim, o que são essas pérolas? Eu falei, minha família, minha casa, o emprego, a igreja. Ele falou assim, me dá essas pérolas. Porque com essas pérolas você vai granjear muitas e muitas e muitas pérolas. Mas se você quiser ficar com as pérolas que você tem, pode ficar, mas é só o que você vai ter. Aí eu falei, não, então toma. Aí eu entendi que era para entregar tudo e entrar de tempo integral. Muito bom. Aí a gente foi para Curitiba. E é confiar, né, Bispa? Isso, confiar. Confiar, porque, querendo ou não, era fruto do trabalho ali, tinha algo certo, e vocês iam para algo que não sabia como que ia ser, né? Não, foi... A gente dá uma camelada boa, né? Muito bom. Bispa, e a gente conversou um pouquinho falando sobre adoção, né? A senhora tem 2 filhas, né? Sim, eu tenho 2 meninas, 2 Lindas. meninos. Lindas. São maravilhosas, que são fruto de adoção, né? E o que a senhora poderia falar, assim, para as pessoas que estão ouvindo? Porque eu já ouvi várias vezes pessoas falando assim, sobre adotar, que é um risco, que é um problema. E a senhora foi e nova ainda, né? Quando decidiu adotar a sua primeira filha. Quando eu adotei a minha primeira filha, é porque eu não conseguia viver sem ela. Eu tinha 20 anos, ela estava com 4 anos e meio desde que nasceu. Eu era a madrinha dela, batizei ela na igreja católica, né? E eu não conseguia viver sem ela, né? Então, falei, amor, essa criança precisa de mãe e pai. Ele falou, tudo bem, então nós seremos os pais da nossa filha e nos tornamos os pais da Cidinha. Aí, tá. Aí eu tive essa doença, tive 3 abortos, o último era um menino que nasceu, né, que nem eu te falei, morreu. E aí eu fiquei muito triste, muito deprê, muito, bem mal mesmo, já era pastora e tal. E o caso ficou famoso lá em Curitiba e a mãe de um juiz, na época, ele era juiz de negócio de juizado de menor, numa cidade do interior do Paraná. Ela contou a história para o juiz. E aí o juiz falou assim, não, nós temos uma criança que foi tirada do pátrio poder dos pais. Ela tem 1,350 kg. Essa criança ela é prematura de 7 meses. E está muito fraquinha. Se ela quiser vir aqui, né, entrar com a papelada. Aí eu não duvidei. No dia seguinte estava eu lá. Decidida, sempre. Eu, Hugo, com o Java, tipo, Moisés, tudo pronto. Isso. Ela aí sua filha. Eu falei, é minha filha. Aí eu cheguei lá, a gente chegou lá, o Hugo e eu chegamos lá, até minha irmã estava junto. Aí nós chegamos lá no escritório do juiz, sentei assim, aí o juiz perguntou, e o nome da sua filha? Eu falei, Mariana. Já tem nome já, Mariana, Jesus. Aí a gente levou toda uma documentação, ele analisou, ele fez uma sabatina com a gente e tal, perguntou tudo, né? Porque ele não conhecia, ele só conhecia a história, né? Aí a gente contou tudo e tal, aí ele falou assim, então, vai lá na Casa Lar e vê se você gosta. Aí eu falei assim, doutor, é o seguinte, o senhor me dá minha filha aqui, quando o senhor me der, eu vejo. Porque eu não tenho condições de ver a criança e o senhor depois decidir, não vou dar mais. Se o senhor me dá, eu vou. Se o senhor não me der, eu vou embora. Ele falou, isso foi o sinal que eu tinha pedido, porque isso não é cachorrinho para você olhar, se quer. Nossa, muito forte Foi. isso. E realmente, né? É verdade. Aí ele me deu a criança, entrei no processo da adoção. Tudo legal, viu, gente? Legal. Legalizado. Todos que estão ouvindo. Legal. Porque a história é tão assim, né, fantástica, mas é tudo dentro da lei. E assim, eu ganhei a Cidinha, que é o nosso presente de Deus. E a Mari. E a Mari. É, isso mesmo. Essa história é a da Mari. Da Mari, né? Isso. Então, mas a adoção foi assim, as duas foram assim. E sempre convicta, é isso? A senhora sentiu a confirmação de Deus? Ou como é que é? É uma decisão de amar. E é o mais importante, né, Bispa? Se você ama, não tem diferença. É verdade. É isso. Eu acho que a senhora definiu assim muito claro para mim também que é o amor. Se a pessoa
entendeu? Assim, é minha filha, é meu filho, eu vou amar. Isso. Pronto, é isso que precisa. Não tem diferença, você ama. É isso mesmo. Né? É lindo. É Aí eu isso. assustei que engravidei do Jonas, depois eu assustei mais ainda que eu engravidei do Daniel. 4 A filhos Bispa tem lindos. 4 filhos. E 2 netas, uma de 15 e uma de 12. Olha De só. 15 já. 15 e 12. Nós vamos pegar essa genética aí. Que é isso aí? Que assim, meu Deus do céu, essa pele maravilhosa, nossa idade. Que bom, hein, Bispo? Bom que a senhora é branca, aí dá uma esperança. Porque eles falam que branca não tem. Branca envelhece mais rápido, né? Mas é muito envolvimento. É muito cuidado. Bom. É muito É muito amor envolvido. Que ajuda. Não, e 4 filhos, imagina. 4 filhos. Né? 4 filhos dá pra dar umas rugas boas aí, né, Nossa, Bispo? Dá muito E cuidado. você sabe, essa história toda influenciou muita gente, porque muitas mulheres adotaram filhos com essa história. Eu tenho muitas amigas de amigas que adotaram crianças depois de ouvir essa história. É encorajador, realmente. Muito. Muito Né? Porque a gente põe tantos empecilhos, né? E é o que a senhora falou, é o amor. A marca que eu vejo, sim, da senhora é isso, é a decisão e vai fazer, né? A igreja, por exemplo, que a gente estava citando de Moema, né? Foi lá, a senhora falou, eu vou abrir uma igreja. Isso, foi assim, eu dar umas loucas. E assim, eu gosto muito de desafios, eu sou uma pessoa... eu estava falando no início aqui dos bastidores, né? É isso. Que eu tenho um probleminha, eu tenho transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Então, geralmente pessoas assim são muito criativas, impulsivas, né? A senhora não é, né, Bispo? Impulsiva? Tô brincando. Tô brincando. Você aprende, né? Depois de Gente, tanto fazendo tempo. um adendo que estávamos falando, eu fui em BH, aí a Bispa Dejane falou assim, vocês viram o que a Bispa Gisela fez num congresso de mulheres lá? Eu falei, não vi. Ela falou assim, ela entrou de samaritana. Eu vi. Fez um poço na igreja. Que criatividade. Foi um monólogo. Foi assim, eu entrei. Demais. Foi assim, eu entrei como a samaritana, ninguém sabia. Ah, Mandei fazer um poço. O eu Julião vi fez um também, poço. vi. Falei, eu vou ser a samaritana já convertida, já transformada, contando o testemunho na cidade de Sacá. Muito bom. Evangelizando. Então, eu entrei pelo fundo da igreja sendo a samaritana. Gente, muitas vezes você não sabe quem eu sou, mas eu sou a samaritana, aquela mulher que conheceu Jesus no poço, aquele poço do Pai Jacó. Então, assim, foi... Nossa, eu fiquei tão feliz, porque eu sempre quis ser atriz, né? Maravilha! Eu falei, agora eu vou dar uma surfada aqui nesse negócio. E aí foi Adorei. assim, foi Muito ótimo. Aí eu vi bom. as fotos, eu falei, nossa, Eu vi também. que maravilhoso Eu vi. isso. Não, e me aguarde, que esse Bispa, ano tem mais. Isso encoraja muito, porque às vezes a gente fala assim, nossa, não vou fazer Será uma que eu coisa faço? muito diferente. Eu gosto de umas coisas diferentes, eu sou muito criativa também. Eu falo, acho que isso vai agredir, não sei. Mas a senhora encoraja demais as mulheres a... A senhora Inovar. pensa, Bispo, assim, ai, será que... Ou não? Não, eu tava no Renovo. Ah, Eu tava no Renovo, uma semana antes do congresso. E eu tava sem assunto. Eu sempre espero Deus falar o assunto, porque Deus fala dentro da minha cabeça. Ele fala o assunto. sim. Aí eu falei, Deus, o que eu vou fazer? Ele falou assim, tu vai ser a samaritana. Aí eu chamei o irmão, falei, irmão, tua missão vou te dar. Vai criar um poço. Chamei a outra. Falei, tu vai fazer o meu vestido de samaritano. Entendeu? Porque eu vou ser a samaritana. Aí eles ficam doidos, né? Mas eles entram comigo na loucura e eles adoram. Então foi assim. Essa é a coisa da criatividade, da impulsividade e do que não existe impossível, então vai lá e faz. Né? Eu não sabia que era impossível, então eu fui lá e fiz. Então é mais ou menos assim, essa impulsividade, esse desafio, essa adrenalina. Mas eu assim, ó, gosto é interessante, por exemplo, assim, ó, quando vem alguma coisa, a gente sempre pensa assim, faço? Ah, se eu fizer isso. Não faço. Aí eu fico pensando assim, a senhora pensa assim, não faço, que pode ser que dê isso, ou não? Não, eu não penso assim. Não, né? Eu penso e faço. Pensa e faz. Se for um pecado, a gente já não faz, né? Porque às vezes passa umas ideias estragadas na cabeça. Aí quando as ideias são estragadas, aí a gente fala, não, tira isso da cabeça, isso não, né, não vai e tal. Mas quando a ideia é uma coisa assim, que vai honrar a Deus, A senhora nem pensa. nada me detém. Muito bom. Isso
aí. Excelente. Impulsividade, a criatividade de quem tem transtorno de déficit de atenção. E essa impulsividade, a senhora até fala, né? Que, sim, tem um lado positivo e tem um lado negativo. Tem um lado negativo. Teve já muitos lados negativos? Gente, olha, muito lado negativo, né? Porque quando você não conhece o diagnóstico, na minha época, criança, adolescente, ninguém falava, tem transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, hiperfoco e tal. Não havia essa psicologia toda. Isso faz pouco tempo, né? Que é um assunto trabalhado. Isso. Que é um assunto que as pessoas valorizam, né? Eu não. Essa menina não tem juízo, tem bicho carpinteiro, não fica quieta. Eu começava a ler uma redação, na segunda estrofe eu não sabia o que eu tinha lido na primeira, quanto mais entender a redação inteira. Então, ia comprar banana, voltava com carne. Então, me perdia nas ruas, não achava os lugares. Então, realmente, esse igual transtorno... mãe Hermínia. Ih, eu tenho isso. Vou fazer o diagnóstico aqui. O transtorno, ele causa um incômodo, né, nas pessoas que não têm paciência com uma criança hiperativa. Isso. E o incômodo de você não conseguir aprender as coisas. Eu não sei tabuada. E eu nunca vou saber. E eu quero que a tabuada, com todo respeito, que ela se dane. Entendeu? Tem calculadora, né, Vivi? Tem calculadora. Então, Resolve. eu não dou nome aos bois. Meus Entendi. bois não têm nomes. Entendeu? Entendi. Então, você aprende a lidar com isso. Mas isso causa um sofrimento, porque as pessoas não entendem, né? Agora já se fala muito sobre isso. Por isso que eu fiz questão de falar que eu sou uma bispa evangélica, mulher, né? Lógico. 4 filhos, 2 netas, uma regional, Isso. né? Entendeu? Um marido, um casamento excelente, uma vida excelente. E eu tenho transtornos de déficit de atenção com hiperatividade. E sou feliz, entendeu? E não tomo Ritalina. Você aprende, né? Então, mas claro que tem um lado difícil. Hoje tá fácil, porque eu criei um sistema, né, para te proteger. Mas no passado, quando você não tinha um sistema, você não entende o que você está vivendo, você se sente inadequada, você é rejeitado, você é criticado. As pessoas, geralmente elas não gostam daquilo que elas não entendem. Verdade. Né? Então, você é massacrado na sua autoestima. E como que a senhora fazia para lidar com isso? Porque, assim, olhando para a senhora, hoje, claro, também tem uma diferença, mas sempre, até eu falei da história lá atrás em BH, a sensação é assim, tá tudo bem, e se você gosta, se não gosta, eu não tô nem aí para você, você gosta, ótimo, vem comigo, se não gosta, então fica aí. É assim mesmo ou não? Ou tem momentos que, assim, isso mexeu, pesou? Não, claro que mexeu. Uma vez, vou dar um exemplo, quando eu era criança, eu queria muito fazer parte de um grupo. Porque o sentimento de pertencimento é o que te ajusta. Você quer pertencer a um grupo social, a sua família, você tem os seus amigos, você quer pertencer, né? E eu fui chamar uma amiguinha e tinha 2 dentro da casa dela. Ela falou assim, olha, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Aí eu contei 1, 2. Oh, meu Deus do céu. Eu falei, então eu sou a demais. Ô, então bispa. nessa época você não administra bem a rejeição, Nossa. você sofre. Nossa, entendeu? a senhora saiu chorando? Não, Chorando? chorava não. Não? Eu não endureci o coração, né? Ah. O sistema meu de defesa era partir para o ataque. Ah, tá. Falei, então não preciso de ninguém, de nada. Ah, então eu entendi. entrei numa de que eu me bastava, entendeu? Entendi. Mas isso também é um sofrimento. Não, isso foi um sofrimento. E aí, como é que a senhora conseguiu equilibrar, assim? Bom, primeiro eu não equilibrei, né? Até os 18 eu só desequilibrei. Né? Eu era resiliente, né? Sim. Resiliente, mas eu tinha problemas de autoestima, né? Então, eu fiquei rebelde, desobediente, né? E como eu gostava de adrenalina, vou falar um negócio aqui, mas eu não quero que ninguém repita em casa. Viu, crianças? Como eu gostava de aventura, eu pegava carona a esmo.
Que perigo. no Rio de Janeiro, que perigo. E Deus guardou a senhora, Guardou, então. nunca me aconteceu nada. Meu Deus. Mas eu passava o dia inteiro pedindo carona, parando em qualquer lugar, Loira, depois eu os voltava. olhos claros. Lindíssima eu bonita. era aos 15, 16 anos. E ainda Eu é parei muito- com isso quando eu conheci o Hugo. Então eu tinha eu tive uma atitude autodestrutiva. É, isso mesmo. Não foi droga, não foi bebida, mas foi uma atitude É isso mesmo. destrutiva. Então, assim, eu não tirei de letra, foi difícil. Sim. Aí quando eu conheci a palavra de Deus, como você começou o programa, lâmpada Para os meus pés. para os meus pés, É. Luz né? para os meus caminhos. E luz para os meus caminhos. Então a palavra de Deus me centrou. E o casamento? Porque, assim, quem está nos ouvindo, que conhece o Bispo Hugo, é assim, lá no canto é o Bispo Hugo, é o oposto. É. Né? É assim, cada um no seu extremo. Ele é assim. fluminense, eu sou flamenguista. Começa Até por aí nisso. já. Até nisso. Então, como eu era muito bonita, ele olhou pra mim, não era cristão, falou: Nossa, que a mulher É. mais bonita que eu já vi na minha vida. É. Isso é ele contando, não sou eu. E aí ele deu em cima, Tá. né? Deu em cima. E eu falei assim: Nunca me interessei por nenhum menino, mas esse menino tá me parecendo interessante. Aí eu comecei a dar abertura. Aham. Aí a gente começou a namorar. Mas eu descobri que o cara tinha namorada. Ele tinha, não acredito. É, olha como é que bichinho Deus, Hugo. olha como é que Deus transforma as pessoas. É, tá com carinha de vergonha? Ele tinha, não era crente, né, gente? Então ele tinha namorada em Mato Grosso do Sul. E começou, mas ele se apaixonou por mim. Sim. Tá. Aí eu falei pra ele: Então faz o seguinte, você termina e só volta a falar comigo quando você estiver livre, porque eu não serei a outra. Aí você vê assim, pontos importantes, né? Caráter, né? Caráter. E princípio, porque se a senhora aceitasse aquela posição, Era me diminuir. Eu era novinha, mas eu tinha... muito bem. E aí, assim, porque se aceitasse era tudo que ele precisava. É, aí eu fui orar. Eu falei: Deus, se ele é o homem que o Senhor tem para ser meu marido, Aham. ele virá livre. E ele veio livre. Muito bom. E fluiu. E como é que foi, assim, muita cabeçada pra lidar, assim, com o temperamento? Ele é mais jeitoso? Como é que a senhora vocês vão Porque conseguindo vocês equilibrar, são muito assim? diferentes. É. Muito, né? eu vou te explicar. Ele chega a dados. Eu não faço mercado. Ele não deixa. Ele que não faz. precisa, ele que Ai, faz. que bênção. Claro, Na minha casa eu só detesto. Só eu na minha Eu casa. detesto o mercado. Meu Primeiro, marido odeia. Eu desfoco com tanto produto, né? Então, eu não gosto de fazer esse mercado. Então, ele vai no supermercado. Quando ele chega, as frutas têm lugares. Laranja aqui, banana Aham. aqui. Quando eu vou, Ah. eu pego o saco e despejo. Onde caiu, ficou. Eu me identifico, Então, nós mas- somos muito diferentes mesmo. Mas eu respeito a diferença. A gente tem um acordo. Ótimo. Eu vou dar só essa dica. Tá. Quando eu casei, eu tinha um acordo. Não se põe o sol sobre a vossa ira, está escrito na Bíblia. Sim. Então, a gente brigava. Antes de virar 00:01, a gente fazia as pazes. No dia seguinte, continuava. Mas não se punha o sol sobre a nossa ira. Então, isso sempre gerou em nós muita longanimidade, muita paciência, muito respeito às diferenças, né? Então, lógico que a gente teve atrito, Sim. né? E a gente foi resolvendo. Por quê? Porque nós colocamos a palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus em primeiro lugar. Não tem como. O Hugo e eu temos um acordo com Deus. É o reino de Deus em primeiro lugar. E isso sempre nos trouxe prosperidade e felicidade. Muito bom. E assim, essa completude, né? Que Um completo. imagina o outro, Bispo realmente. Hugo sem a Bispa. Não tem como, não encaixa, não Ele vai, só né? tem amigo por minha causa. Traz leveza, né? É divertido. Quando eu tava comentar com o pessoal, quando eu fui falar com a Bispa pra fazer o podcast, e aí ela falou, vai ser divertido. Eu falei, o que não é divertido com você? Vamos falar assim, olha, você. Porque eu falei, tudo fica leve, divertido. Eu sempre que eu encontro com a Bispa, assim, eu morro de rir. Sempre o jeito, a fala.
E fica leve a vida, né? É tão gostoso, né, Eu Bispa? prefiro a vida leve. E a senhora traz essa leveza para a Obrigada, vida. eu pretendo. Eu sempre busco pregar o evangelho, falar sobre assuntos sérios, mas com leveza. E né? a gente até passou, se desse tanta coisa que a gente tinha que comentar Bispa, aqui. Muito bom, Cris. Mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho, que a senhora tem um podcast também. Ah, é verdade. Fala um pouco aí Eu pra gente. tenho o Cross Podcast. Cross de cruz, mas cross de relacionamento. Né? Então, Ah, Cross Podcast. Como é o seu cross com Jesus? Como foi o seu cross? Como que você conheceu Jesus? Na linguagem da publicidade existe o tal do cross. Aham. Então, eu falei cross de cruz e cross de conhecer alguém. Aham. É o meu Cross Podcast. Muito bom. Depois a gente vai divulgar, então, também a Isso. página, divulgar aqui o Obrigada. Instagram, né? Vai ser muito bom. Bom, se a gente pudesse, a gente ficava. Eu sei, Quero é. agradecer, assim, porque por ter cedido, né, um tempinho da agenda para estar eu aqui com a adoro. gente. Muito precioso. E nós também adoramos, foi ótimo. Para fechar, queria que a senhora deixasse uma mensagem. Já deixou várias aqui. A gente falou de 500 coisas, né? É, Vamos combinar. 500 coisas, e eu tenho certeza que quem assistiu, né, foi muito a edificado. A intenção aqui é mesmo as pessoas conhecerem um pouco mais. Porque, igual a Bispa Cláudia, a gente estava falando aqui esses dias que a gente fez o podcast com ela, as pessoas olham e falam, nossa, a Bispa, nossa, que maravilhosa, mas todo mundo tem curiosidade em saber a história das bispas. A saber quem é você, Ser da humano, onde né? você Ser veio. humano, isso. Pele e osso. É Exatamente. isso. Sangue. Quando você conversa, quando a gente está aqui falando, você fala, meu Deus, que preciosidade. Todo mundo aprende, eu tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo aprendeu muito. Sobre fé, sobre decisão, Sobre fé, né? sobre milagres, É. né? Sobre crer em Deus, sobre ser uma mulher de fé. Então, Bispa, muito obrigada, assim, por esse tempo que a senhora cedeu aqui para esse podcast, que foi muito, muito, muito precioso, de Eu verdade. que agradeço por ter essa oportunidade de conversar, de expor a vida, né? Eu gosto muito de contar a vida, porque é importante as pessoas saberem que a Bíblia, ela foi construída com pessoas que viveram, que sentiram, que sangraram, que morreram, que tiveram histórias difíceis, que venceram, que foram resilientes, que morreram crendo, né? E que passaram por poucas e boas, e muitas situações difíceis. E são histórias verídicas, de pessoas verdadeiras. Então, a minha preocupação é, seja uma pessoa verdadeira. Seja a sua melhor versão em Cristo Jesus. Amém. Muito bom. Muito bom. Seremos Bispa. mais verdadeiras a partir deste momento. Com certeza, Com saímos certeza, muito melhores, muito edificadas nesse podcast. É isso E mesmo. todo mundo que está nos assistindo, com certeza, saiu com mais clareza, né? Com certeza. Claramente. Claramente. É isso mesmo. Você teve essa clareza do Senhor Jesus com essa mulher de Deus aqui, que você olha para ela e fala, meu Deus, é uma mulher de Deus, é uma mulher de fé, é uma mulher cheia do Espírito Santo. Então, temos muita gratidão. Muito obrigada. A gente sempre fecha orando. A senhora ora para fechar? Oro. Então vamos. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de poder falar de Ti de forma clara, de forma natural e espontânea. Que Teu Espírito Santo convença a todos do pecado, do juízo e da justiça. E que venha a Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso aí. Até a próxima. Deus abençoe. Tchau, gente. Muito obrigada.